Voltamos com o nosso DNA da liderança, hoje conversando com o pastor líder da Lagoinha Teresópolis, pastor Alexandre Mineiro. Pastor, no bloco anterior, você mencionou sobre um chamado, e é muito comum a gente ouvir no meio cristão esse termo chamado. Define para quem não conhece, né, o que seria o chamado? Eu costumo dizer que uma das maneiras de você identificar o seu chamado, e a palavra já diz, é o que você foi chamado para fazer, aquilo que vai dar significado à sua vida. É tão ruim quando pessoas não conseguem se encontrar na vida, né? Se encontrar na profissão, se encontrar naquilo que realmente ela gosta de fazer, aquilo que gera prazer e gera alegria para ela, né? A gente tem gente que costuma dizer que quem faz o que ama não trabalha, faz o que ama e faz o que é chamado para fazer. Às vezes uma das maneiras de você identificar o que você foi chamado para fazer é quando alguma coisa te incomoda. Às vezes se você alguma coisa, ver crianças na rua talvez incomoda você, talvez você tenha um chamado, uma vocação natural para consertar isso, né? Hoje eu sou pastor e eu lembro de uma época em que é muito ruim você ser liderado e não ser ao mesmo tempo. Então, em alguns momentos da minha vida cristã, quando jovem, eu lembro, eu e o pastor Felipe, a gente conversava por isso, a gente era da mesma igreja, e é muito ruim você crescer, ter pastor e não ter pastor. Então, eu lembro que uma época eu falava assim, cara, infelizmente, se um dia eu for pastor, eu vou ser diferente de tudo isso que foram para mim, né? Então, eu acho que o chamado é algo natural, algo que você identifica, que você ama fazer e que você vai fazer. Cada um foi chamado para resolver alguma coisa. O homem não foi criado para ser um problema, o homem foi criado para ser solução de problema. E muitas vezes as pessoas são mais habituadas a serem e criarem problemas, né? E a gente tem visto cada vez mais no meio dos jovens, especialmente, uma ausência de direção, né? Uma dificuldade de entender qual a sua própria vocação, que as pessoas estão escolhendo emprego pelo mercado, se dá dinheiro, se não dá dinheiro, né? E como trabalhar isso com os jovens? Você tem uma eu acho que isso é uma preocupação saudável, de você, agora qual que está, petróleo e gás, já teve muito em alta petróleo e gás, qual que está hoje? É tecnologia, é engenharia eletrônica, é desenvolvimento de software, é marketing, é propaganda. É saudável você identificar isso, porém também é saudável você perceber o que está dentro de você. Porque se você pode investir anos da sua vida em algo que você vai chegar lá na frente e falar, cara, não era isso que eu queria para mim. Então é fundamental as pessoas entenderem e descobrirem o que realmente elas querem ser, o que gera significado para a sua vida, né? E a nossa relação com Deus é maravilhoso, porque Deus nos ajuda com isso, né? A gente tem o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que ele veio, Jesus quando foi assunto aos céus, após ter sido ressuscitado, ele falou, vou enviar o Espírito Santo, para que vocês não fiquem órfãos, e ele vai guiar vocês em todas as coisas, e vai dizer a vocês toda a verdade, sabe? É maravilhoso a gente ter o auxílio do Espírito Santo, que vai nos ajudar em coisas que nós mesmos não entendemos. Então a gente pode dizer que inclusive o entendimento sobre essa vocação, sobre o chamado, depende predominantemente aí do nosso relacionamento com Deus? Com certeza. Mas também tem pessoas que encontram sua vocação, encontram o seu chamado, né? E talvez não dão tanta ênfase à sua vida devocional com Deus assim. Mas de alguma maneira, alguma coisa gritou. A gente vê crianças que têm um interesse por medicina, crianças que já têm um interesse por veterinária, crianças que já têm um dom natural de eletrônica, de alguma outra, futebol. Para quem essa marca já está, né, impressa claro. de forma mais clara, de fato, né, não tem como errar. Eu queria inclusive dar ênfase, agora a gente vai mostrar um pouquinho
dos resultados da sua obediência, né? Porque a gente pode dizer que a sua liderança bem-sucedida é resultado da obediência a esse chamado, né? Então a gente quer mostrar algumas imagens compartilhando esses resultados que o pastor Alexandre Mineiro já vem colhendo em Teresópolis. A Lagoinha tem sido um canal de vida e transformação na cidade de Teresópolis e em toda a região serrana. Ao longo desse último ano, foram 109.301 pessoas alcançadas em 327 cultos, 5.611 crianças em nosso Kids, 12.858 voluntários apaixonados servindo, 1.879 novos começos e 384 batismos. Nosso Ministério Hope serve a cidade através de assistência voluntária e demos assistência a cerca de 2.640 moradores de rua ao longo de 48 ações em nossa igreja, onde foram servidas refeições, assistência médica, corte de cabelo. Mais de 478 famílias receberam atendimentos com cestas básicas e 347 pessoas receberam atendimento psicológico gratuito através de uma equipe de 5 psicólogos que servem em dias alternados em nossa igreja. Hoje, são 40 G6 espalhados por toda a cidade de Teresópolis. E ao longo do ano tivemos 1.440 reuniões de pequenos grupos nos lares. Tivemos 6 edições do Lagoinha Experience. Invadindo a região serrana, Petrópolis e Nova Friburgo experimentaram a atmosfera vibrante e contagiante de nossa igreja, onde mais de 4.000 pessoas foram alcançadas e mais de 200 pessoas experimentaram um novo começo. Nós cremos que a cidade de Teresópolis continuará em uma crescente, sendo impactada pelo poder do nosso Deus e através da igreja, e veremos a serra do estado do Rio de Janeiro em chamas com o fogo do Espírito Santo. Teresópolis não será conhecida somente como a cidade do dedo de Deus, mas sim pelas mãos de Deus estendidas sobre uma cidade que tem experimentado transformação e novos começos. Pastor, vendo esses resultados, a gente percebe que para tudo isso é necessário que haja um processo de construção de relação de confiança. Essas pessoas confiam, antes de mais nada, no seu próprio trabalho, na sua liderança, né? Que posturas que você acha que são mais marcantes, né? Ou traços do seu caráter que são determinantes para essa construção de confiança? Eu falei no começo, ninguém quer ser liderado por alguém que ele não conhece. Ninguém deseja ser liderado por alguém que ele não confia. Não tem como confiar se essa pessoa também não conhecer. Né? Apesar da igreja estar crescendo, tantas coisas acontecendo, eu procuro estar perto das pessoas. Né? É um fato que às vezes eu posso encontrar alguém na rua e que venha na igreja e eu ainda não tive um contato mais próximo ainda, mas eu tento de todas as maneiras estar perto das pessoas, estar acessível às pessoas. E eu acho que um dos segredos é a gente sempre ser a mesma pessoa, né? A transparência, né? Você ser natural, você passa a verdade. Quando a gente tenta ser quem nós não somos, de uma hora vai ficar entendido que você está sendo quem você não é. Então, a gente precisa ser quem a gente é, inclusive com nossos erros, inclusive com nossos problemas. Então, eu tento ser transparente, seja numa hora que eu esteja pregando lá em cima da plataforma, falando, eu não vou falar de maneira diferente que eu falo quando conversando com uma pessoa, porque eu sou a mesma pessoa que vou estar no lounge recebendo as pessoas e preciso ser a mesma pessoa quando eu estiver pregando ali, usando as mesmas palavras, sendo a mesma pessoa. Então, acho que um dos segredos, que não tem segredo, acho que das melhores maneiras de a gente exercer liderança é sendo transparente, é sendo verdadeiro, né? Fazendo com que as pessoas possam enxergar através de você. E é o que muitas vezes dentro das organizações não acontece,
né? As pessoas não lidam com tanta transparência. Então imagina se a gente conseguisse levar para o espaço organizacional, né? Que a gente tem uma grande parte do nosso público que é de empreendedores, né? Que estão aqui compartilhando essa experiência para se transformarem em empreendedores melhores, em lideranças melhores. Então fica essa dica, né? Transparência, essa é a dica. A gente vai fazer mais uma paradinha, já já a gente volta com o pastor Alexandre Mineiro.